Ascética meditada, tradução por Emérico da Gama. Capítulo 22. A morte e a vida. Lembra-te, ó homem, que és pó e em pó te hás de tornar. E o sacerdote, revestido do roxo da penitência, deposita na testa dos fiéis um pouco de cinza. A Igreja, esposa de Cristo, quer que os homens se lembrem da morte, que vivam cristamente preparados para ela. Os filhos do mundo não querem saber da morte. Preferem que a morte seja para eles um inimigo implacável, oculto e desconhecido, uma visita inesperada, uma surpresa dolorosa. Por isso, apressam-se a enterrar o mais rapidamente possível, com os seus caros desaparecidos, qualquer pensamento ou lembrança da morte. E, no entanto, um dos fundamentos da grandeza do homem é exatamente esse conhecimento certo de que deve morrer. E o cristão sabe, além disso, que a morte é o preço do pecado. Pelo pecado entrará a morte. O cristão deve pensar na morte, deve meditar serenamente nessa verdade, até que se familiarize com ela, deve aprender a tratá-la, como a uma irmã cheia de luzes e de experiência, capaz de lhe dar conselhos mais seguros e desinteressados. Vista assim, a morte cristã, a nossa boa irmã, a morte. Como lhe chamava o pobrezinho de Assis. Revelar-nos-á o seu rosto sereno e não nos infundirá espanto nem medo, mas a mais consoladora das virtudes cristãs, a virtude da esperança. A vida muda-se, não se tira. Ao considerar esta verdade, um sentimento de alegria desperta na alma cristã. Os teus discípulos, Senhor, os que te amam e vivem, ou, pelo menos, querem viver, com sinceridade, para ti, sabem perfeitamente que a morte é o começo da vida, o encontro contigo, o prêmio dos seus esforços e a coroa das suas lutas. Os teus discípulos, Senhor, estão familiarizados com as palavras que dizias aos apóstolos, a propósito das suas vidas e do pouco tempo que lhes restava sobre a terra, a vossa tristeza transformar-se-á em alegria. É exatamente isso, a tristeza do corpo converte-se em alegria da alma e do céu, quando se vive cristamente, e cristamente se pensa na morte. Não cubras a morte, na tua imaginação frouxa e pouco sobrenatural, de panos negros e de flores murchas. Encara a morte com alegria, como uma conclusão maravilhosa da aventura cristã. Naquele momento, encontram-se, e abraçam-se, para sempre. O filho e o pai, o soldado valente e o capitão, o enamorado, e o amor, o redimido e o redentor, o servo bom e fiel e o patrão justo e generoso, o atleta vitorioso e a coroa. Deus, és quinhão, coroa e prêmio dos teus soldados. Para ti e para mim, meu amigo, a vida é Cristo. É o que nos diz São Paulo. E a morte é lucro. Além deste pensamento e sentimento de alegria, a lembrança da morte dá-nos um maravilhoso sentido de desprendimento, ensina-nos a renunciar às coisas da terra. Considerando a luz da morte em nossa vida e as coisas que nos rodeiam, descobrimos a imensa sabedoria que existe em se saber viver como se não se tivesse nada, mas possuindo tudo. Que são, meu amigo, as riquezas, as honras, os prazeres.
coisas que nos escapam das mãos, como a água, e que não podemos levar conosco ao atravessarmos os umbrais da morte. Desprendimento. Devemos viver de tal modo que as palavras do anjo do Apocalipse, acabou o tempo, nos encontrem com o coração e as mãos vazias de bens da terra e cheios de Deus e dos seus bens. Aprendamos a morrer, cada dia um pouco, por meio do desprendimento de tudo o que não é eterno. Sabes por que sofrem e se angustiam os homens, quando chega a sua última hora? Porque, depois de terem vivido completamente esquecidos do morrer em cada dia, veem-se obrigados a fazer em meia hora o que deveriam ter feito durante a vida inteira. Como é duro e amargo semelhante desprendimento forçado, a que ninguém pode subtrair-se. Ó morte, quão amarga é a tua memória para o homem que confia a paz às suas riquezas. Mas o cristão, a alma desprendida, corre saboreando a verdade daquelas palavras do Salmo: alegrei-me, quando me foi dito, iremos à casa do Senhor. Meu amigo, a morte ensina-nos também a amar e a viver a verdade, porque é o momento da grande verdade. Que realismo e que amor à verdade não existirá na tua vida interior, se o pensamento da morte se tornar familiar à tua alma. As ciladas do amor próprio, as duplicidades da hipocrisia, os sentimentos ocultos de vingança, os pretextos da sensualidade, as injustiças e mentiras da vida e as ilusões da frivolidade não resistem à luz penetrante da morte. Nesse momento, e para sempre, serás aquilo que és na presença de Deus, sem nenhum recanto de trevas dentro do teu coração. Se queres que as mentiras, os logros, a duplicidade e a injustiça, que são, por sua vez, mentiras, deixem de dominar a tua vida interior e a tua vida de relação com os outros, medita na morte. Sugiro-te uma norma de conduta: que pensarias desta pessoa, como julgarias aquela outra, como resolverias este grave problema, se estivesses para morrer em breve e, imediatamente depois, tivesses de prestar contas a Deus daquele juízo, daquela decisão. Ora bem, atua sempre como atuarias naquele momento. Pergunta-te, sempre a ti mesmo, que importa isto para a eternidade? Breve e caduca é a nossa vida, como as flores do campo dizem as Escrituras. E como uma sombra que passa rapidamente, sombra que passa, é a vida do homem. Como empregamos, tu e eu, esta vida tão breve, esta migalha de tempo que temos para viver cá embaixo? Se nos chegasse agora o último momento, estaríamos satisfeitos com o uso feito do nosso tempo e dos dons recebidos de Deus? Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que alcancemos a sabedoria do coração. Aquela sabedoria pela qual nos convencemos de que apenas as boas obras e o serviço de Deus têm valor para a vida eterna. Não sabemos o dia nem a hora. Por isso devemos viver preparados, dispostos a dizer ao Senhor que aceitamos a morte, que a aceitamos quando Ele quiser, como quiser e onde quiser, na certeza que o Senhor nos levará quando estivermos maduros, quando a nossa alma tiver atingido aquele grau de santidade a que estava chamada. Vivamos intensamente, com uma santa ânsia de aproveitar bem o tempo e todas as ocasiões que se apresentem para nos santificarmos, e de dar a cada minuto da nossa vida um eco de eternidade. Terminamos com o pensamento na Virgem, a Virgem da Dormição. Recorramos a Nossa Senhora da Boa Morte,
para que nos conceda a graça de trabalharmos e de vivermos pensando na morte, para podermos morrer pensando na vida.